Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Esse acho que é o vídeo mais difícil que eu já fiz na vida. Não gostaria de estar fazendo. Não sei muito se eu devia fazer ou não. Eu decidi fazer por 3 motivos. Estou fazendo uma força sobrenatural para gravar para vocês. Quando esse vídeo for ao ar, vai ter feito uma semana que a minha Lola partiu, mas decidi fazer por 3 motivos. Então, o primeiro, homenageá-la. O segundo, eu sempre falei para vocês que aqui é vida real, a gente mostra o que está acontecendo, sejam coisas boas ou coisas ruins. Então, eu não poderia deixar de vir falar com vocês que gostam dos vídeos do trabalho, que têm carinho por nós. Então, em respeito a vocês. E o terceiro, para falar sobre a doença dela, se de alguma forma puder alertar vocês, em quem tem a raça Shar-Pei principalmente, mas ela tinha 2 problemas distintos, e falar um pouquinho sobre como é o tratamento veterinário aqui no Canadá. Me perdoem se em alguns momentos eu precisar de um tempo, também por estar um pouco mais abatida, mas é por esse motivo, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: 2 dias antes da gente vir para o Canadá, a Lolo desmaiou no Brasil. Foi a primeira vez que a gente soube de algum problema de saúde, porque, gente, ela era a cachorra mais alegre do mundo, mais brincalhona, tudo tava bom. Enquanto as outras 2 brigavam, ela era zen. Então, assim, e muito ativa, muito ativa. A Lolo tinha 11 anos e parecia que ela era um bebê, ela não demonstrou a idade que ela tinha. A gente não tinha como perceber, não tinha como saber. A gente fazia os exames de rotina, o check-up, que era exame de sangue, urina, ultrassom da barriga, e tudo sempre nota 10, tudo ok. Tanto que a gente fez um exame de sangue 2 dias antes dela morrer e estava tudo bem. Todas as vitaminas, tudo, sangue, a coisa mais maravilhosa. E então ela desmaiou 2 dias antes, a gente se desesperou, porque ela nunca teve nada. Ainda se fosse a Nina, que é mais frágil, assim, a gente até poderia um olhar mais atencioso, assim, mas a Lolo não. E aí ela desmaiou, a gente levou pra emergência, assim, foi um horror, a gente já tava sem carro, já prontos para vir, mala pronta para vir pro Canadá, e o medo, né, gente, dela não poder vir, e se ela não viesse, a gente também não viria. Então, lá na emergência veterinária no Brasil ainda, eles fizeram exames e aí eles sugeriram que poderia ter algo no coração, porque os outros exames realmente não deram nada. A gente passou com um cardiologista e o cardiologista detectou que ela tinha um bloqueio no coração e que já estava em estágio avançado. Não tem cura, né, por ser uma doença degenerativa, e que, se fosse o caso, deveríamos fazer uma cirurgia para colocar o marca-passo. Por outro lado, a idade dela, porque os bichinhos eles têm um tempo de vida, né? E ela já estava na idade máxima do Shar-Pei, né? Que normalmente a raça vive de 9 a 11 anos. Então ela já estava realmente numa idade avançada, então teria que fazer todos os exames para ver se ela aguentaria uma cirurgia. Bom, saímos de lá, ela bem, viemos para o Canadá. Já com esse alerta, assim, né, e medo de novos desmaios. E aqui no Canadá, final de novembro, comecinho de dezembro, ela começou a ficar com muita febre, prostrada, não queria comer, tremendo. Ela estava assim muito mal. Nós levamos na emergência. Gente, imagina, sem conhecer nada aqui. Aqui em Kitchener não tem hospital de emergência. Nós tivemos que pegar o Uber Pet. Veio um Uber Pet aqui, falou que não levaria, porque ela não estava numa bolsa, só que a Lola era grandona, não tinha como pôr numa bolsa.
A gente ficou muito chateado, mas aí chamamos outro, enrolamos ela num cobertor e ele levou. Foi assim uma graça o motorista, ficou com a gente lá esperando chamarem e falou com a moça da recepção, porque ele viu que a gente estava muito nervoso e a gente não tem o inglês fluente. E nervoso trava mais ainda, né, gente? Então ele foi, falou com a moça. Nossa, foi assim, o que o outro não fez, esse Uber foi maravilhoso com a gente. Quando chega no hospital, tem que ficar do lado de fora, até por conta da pandemia e tudo mais, mas eles deixaram a gente ficar ali na recepção. Ela tava com muita febre, gente, tipo 40 graus, assim. Ela tava muito mal. E aí eles levaram ela lá para dentro para examinar, e aí eles vinham falar com a gente assim, extremamente aflito, você tá num outro país, você não entende direito, você quer se expressar. Eles medicaram ela, esperaram fazer o efeito, e aí trouxeram ela toda alegrinha já, a gente sabe quando o coração dos pais assim falou, Senhor, obrigada. E aí a veterinária veio falar pra gente sobre uma doença chamada febre do Shar-Pei. Gente, eu nunca tinha escutado falar, nem sonhava que isso existia. Ela veio explicar que essa doença é uma doença hereditária da raça. Então, uma porcentagem de cães nascem com essa doença. É uma doença de mistura de raça, tá? Como eu não sou médica nem veterinária, eu não vou falar nenhum termo técnico aqui, eu vou falar o que como a gente entende. Então, de tanto misturar as raças, vem com uma anomalia genética, vamos dizer assim, e que chama febre do Shar-Pei. Então, essas febres, elas vêm e vão do nada. A febre chega a durar de 1 a 2 dias, mais ou menos, e depois elas passam. Então, muitos donos nem percebem que às vezes o bichinho ficou ruinzinho, ficou com febrinha, às vezes ficou mais quietinho e depois já melhorou. Então, quando o cachorrinho é mais novo, muito provavelmente é mais difícil de detectar. A Lola, a gente fazendo assim uma retrospectiva de quando ela começou a tremer, que a gente achava que era manha, e aí agradava ela, e aí a gente achava que ela estava muito mimada, e não era, gente, ela já estava ficando com febre. A gente notou isso mais ou menos do meio do ano passado, 2021, para frente. A gente até achou que era por conta da mudança das casas, né, que a gente estava mudando muito de casa antes de vir para o Canadá, e que ela pudesse estar sentindo. Mas hoje a gente sabe que já era indício da febre do Shar-Pei, tá? Não tem cura, mas que quando é diagnosticado mais cedo, dá para fazer acompanhamento e tratando. Um estágio mais agravado da doença, eles chamam de amiloidose, que é quando começa a ter falha hepática e renal. Então isso é o que pode causar a morte do bichinho, né, no estágio mais avançado. E aí a gente descobriu que aqueles inchaços nas patas dela, os veterinários falavam, não, é normal, é porque tem mais cachorro, brinca, aí fica com calo. A gente sempre viu aquilo, sempre achou estranho a perna dela ser mais inchada, mas ninguém nunca, gente, nunca, nem possibilidade de ter algo assim. E era. Então, por favor, fiquem de olho no seu bichinho, principalmente se for Shar-Pei. Era o meu sonho ter Shar-Pei. A Lola foi muito amada e muito planejada. Foi amor à primeira vista. Então aquelas jarretes, né, que é aquela parte como se fosse o calcanhar, era muito inchado. Tinha épocas que estava menos, tinha épocas que estava mais. E o bichinho sente dor, um tipo de uma artrite. A doença do Shar-Pei é uma doença inflamatória. E aí tratamos com anti-inflamatório e antibiótico nessa primeira vez. Ela ficou ótima, ela ficou uns 2 dias ruinzinha e depois ela já virou no giraia de novo, que era ela era assim. E a gente acalmou o coração. Já estávamos preocupados com a doença do coração, né? A gente veio com foco de procurar então um especialista para poder fazer o acompanhamento, ver se fosse o caso de colocar o marca-passo, se ela aguentaria. A gente estava nesse processo e aí nos deparamos com uma outra doença muito séria, que é a febre do Shar-Pei. Quando foi Natal, a gente se reuniu com os amigos aqui em casa e ela foi brincar, né, pegar os brinquedinhos, correr e desmaiou
na frente de todo mundo, assim, na festa. As pessoas ficaram em choque porque é uma cena ruim. Eu fui fazer massagem cardíaca porque eu já sabia que era o coraçãozinho dela. Gente, esse bloqueio faz o coração bater, ele bate de forma descompassada. Então, ao invés dele fazer os movimentos normais de batida, é como se ele fizesse tum-tum, tum, tum-tum, tum. Ele faz, sabe, o movimento, ele tem uma batida mais lenta. Quando ela precisava que ele batesse mais rápido, não oxigenava, né? Não conseguia o fluxo normal e ela desmaiava, como uma medida de segurança mesmo do organismo. Fomos no veterinário, marcamos, foi uma batelada de perguntas, falamos do problema cardíaco que a gente tinha descoberto no Brasil e que nós, né, queríamos fazer o acompanhamento e tudo mais. A gente não pode, igual no Brasil, marcar uma consulta com um cardiologista e levar direto. Aqui tem que, como se fosse um médico da família, um veterinário da família, passa por essa consulta, eles fazem todo um cadastro detalhado, examina, vem tudo e eles é que precisam fazer o encaminhamento para os especialistas. Então a gente não pode ir direto para o especialista. Começamos a correr atrás e assim, aqui, pessoal, tudo é pago particular. Nós até fomos atrás para fazer o convênio para ela, mas como ela já tinha doença pré-existente, o convênio pede uma batelada de exames. Como ela já tinha, o convênio não aceita, tá? E o convênio já não ficaria barato, ficaria em torno de $190 por mês. Então ele já não ficaria por causa da idade e aí a gente já sabia que eles não aceitariam por conta das doenças pré-existentes, tá? É muito caro, porque cada vez que você vai numa emergência é $650, cada vez que leva para uma consulta é quase $130. E aí faz exame, então assim, é tudo muito caro. Então quem vem com bichinho precisa vir com uma reserva bem maior, porque realmente é caro, tá? Mas assim, o que eu tenho para dizer é que eles tratam com muito carinho, eles ficaram arrasados dela falecer, eles ligaram aqui, a gente chegou a levar ela na universidade em Guelph, que é uma cidade próxima, porque lá eles têm especialistas cardiologistas e a gente perguntou também se tinha especialista da febre do Shar-Pei, mas não tinha. A gente achou um especialista em Nova York. Olha, gente, se a gente tivesse mais tempo, acho que a gente levaria ela lá. O que eles falaram aqui é que eles quase não têm Shar-Pei aqui no Canadá, eles quase não têm essa raça. E olha que foi diagnosticado aqui, hein? Então, que eles não tinham muitos especialistas, que se tivesse era nesse hospital. Ele falou sobre os riscos da cirurgia, né, de talvez ela não aguentar e tudo mais. Bom, nós estávamos então nesse passo, gente, de fazer a batelada de exame para saber se ela ia operar ou não. Essa cirurgia custaria em torno de $5.500 mil. Mas nós pagaríamos, porque ela é tudo. A gente não mediria esforços, né? Vocês que veem que a gente trouxe 3 pets para cá, não acharia que a gente mediria esforços para isso. E aí a Lolo teve mais uma outra crise, né? Depois desse desmaiou no Réveillon, aí ela não desmaiou mais, até ela falecer na segunda-feira passada, dia 7 de fevereiro. Ela nunca mais desmaiou, a última vez foi no Réveillon, porque a gente não deixou mais ela correr. E eu sei o quanto ela deve ter sentido, porque ela era alegria. Então, quando ela começava, a gente já tinha que parar ela. E só que aí a febre do Shar-Pei começou a vir com tudo. E o pior, gente, é que assim, ó, as duas doenças dela, se você trata uma, prejudica a outra. São duas doenças que, se a gente tratasse a febre do Shar-Pei com anti-inflamatório e antibiótico, prejudicava o coração. Se a gente fizesse qualquer procedimento no coração, prejudicava o processo inflamatório do corpo dela e podia dar parada renal, então ou parada cardíaca ou parada renal. Na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, de manhã ela estava bem. Até gravei um vídeo, que foi o último vídeo que eu gravei dela bem. Tive um intervalo da aula e eu desci, já comecei a ver que ela estava começando a tremer.
Aí eu falei pro Gui, falei, Gui, fica de olho na Lolô, porque ela começou a tremer. E fui pra aula. Nesse meio tempo, Samuel desceu e viu que ela estava tremendo e deu o remedinho, né, que é um anti-inflamatório que o veterinário já tinha deixado com a gente para caso acontecesse a gente medicar em casa, não precisar ficar indo com ela para emergência. A gente esperou ver se ia fazer efeito, se não ia. Ela estava muito prostrada, ela não levantava, ela não queria comer, devia estar com dor, né, na artrite. À noite levamos para emergência. Nós levamos, ficamos lá. Gente, assim, ela é tão resiliente que você via que ela tava com dor, mas ela não tentava não demonstrar, sabe? Pra gente não ficar preocupado. Levamos na emergência. A veterinária falou bem sério com a gente que era uma crise muito forte e que talvez ela não aguentasse. Gente, aquilo pra mim é tipo assim, você não processa esse tipo de coisa, assim, você não processa. Falei, não, pelo amor de Deus, não. Dá o remédio, os remédios, a gente vai pra casa e vai melhorar e vamos tentar e tudo mais. Ela ficou lá e tomou outro remédio, injeção, ficamos esperando um pouco, mesma coisa das outras vezes. Ela saiu andando, né, um pouco mais animadinha, a gente renova as esperanças, né? E a gente esperou o Uber para levá-la para casa, né, com esse tratamento, começando tudo de novo. E eu dormi com ela, quer dizer, não dormi, né, de sexta até segunda, que ela faleceu, eu não dormi. A gente não dormiu, não comeu praticamente, foi o tempo todo com ela, o tempo todo cuidando dela. E no outro dia, como aconteceu das outras vezes, que ela já estava bem, ela não levantou. A gente olhou, gente, tava com um monte de bolha, de pus na perninha, assim, onde ficava o inchaço, e na barriga. E ela tava com muita dor, assim, não tinha como a gente ver aquilo, sabe? E a veterinária falou, gente, mesmo que ela melhore agora, a crise que for vir vai vir pior e pior e pior. E a gente que estava nesse processo de ver a cirurgia do coração, a gente já desistiu, a gente conversou e falou assim, ela não vai aguentar se a gente for fazer a cirurgia do coração, então a gente já sabia que era questão de tempo, porque ela estava muito ruinzinha. Bom, esse final de semana foi, acho que o pior final de semana da minha vida, porque eu dava aguinha e sopinha batida na seringa, não sei se estava com ferida por dentro, ela não deixava a gente saber. A gente via que ela estava com dor porque ela tremia, ela não estava com febre, era dor. E a gente medicando e dando seringa, a cada 2 horas eu dava aguinha, levava no colo para fazer xixi, ela já não andava mais. Então, de sábado de manhã, que ela, no veterinário ela andou, depois ela já não andou mais. E a gente levava no colo, então tinha que, né, ajuda e tudo mais. Na segunda-feira, que foi o dia que ela faleceu, gente, ela estava assim com muita dor e não tinha como a gente suportar. A gente levou no veterinário para ver se tinha algum remédio para dor. E aí chegamos lá, a veterinária conversou de novo, sério com a gente, falou assim, gente, a gente dando remédio para dor, o coraçãozinho dela tá muito fraco, não vai aguentar. Uma doença contrapõe a outra. E se a gente continua com o tratamento com antibiótico, o coração vai parar. Se a gente der qualquer medicamento, o coraçãozinho dela vai parar. E foi isso, assim, gente. Lá no hospital, a gente optou em dar um remedinho para dor, para pelo menos ela não sentir dor, e o coraçãozinho dela foi parando. Já estava muito fraquinho, né? Muito fraquinho. Não sei se eu consigo falar para vocês isso. Eu só queria deixar aqui que foi uma despedida linda. Linda, gente, linda, assim. Eu agradeço a Deus porque não acho que eu tenho merecimento para tanto, sabe? Foi lindo, lindo, gente, lindo. Conseguimos orar junto, né? Eu e Samuel, conseguimos dizer o quanto a gente ama, quanto ela vai fazer falta aqui, porque ela era a alegria da nossa casa.
mas eu precisava contar tudo isso para vocês que acompanham, né, que acompanharam toda a trajetória, que sabem, né, do nosso amor por ela. Eu sei que ela tá bem, eu sei disso. Eu tenho certeza que ela tá muito bem. A saudade fica e que futuramente eu vou conseguir falar com alegria dos momentos bons. Agora ainda tá tudo muito recente. Eu estou me permitindo ter esse luto. Eu vim aqui porque eu respeito muito vocês e também para agradecer. Eu recebi milhares de mensagens, orações. Eu sei que eu vindo aqui falar, eu conseguindo vir falar, isso faz parte também de tudo que vocês desejaram de bom pra gente, pra recuperação dela. Então, eu vou colocar alguns vídeos para vocês verem quem era ela. Quero que vocês pensem nela feliz, pulando, brincando, porque, gente, essas duas doenças que ela tinha poderia ter se manifestado muito antes e ela não ter vivido do jeito que ela viveu, com a intensidade que ela viveu. Essa doença se manifestou em novembro e dia 7 de fevereiro ela morreu. Foi pouquinho tempo, assim, de sofrimento, vamos dizer assim, né? Tanto dela quanto nosso, de... É muito sofrido isso, muito sofrido você ver sua filha sofrer. Então, isso é merecimento. Então, nós somos muito gratos, é que dói muito, é difícil respirar, é difícil levantar, tudo lembra, né? Mas a gente vai superar, a gente vai vencer, tá bom? Então, lembrem dela bem, vou colocar uns vídeos assim maravilhosos, cuidem do seu bichinho, façam todos os exames, saibam quais doenças pode ser hereditária, dessas misturas de raça, gente, isso é terrível, assim. Eu tenho duas, né, que são a Shar-Pei e tem a Bulldog, que também é muito misturada. Então, é assim, um terror, por isso que hoje eu não incentivo a compra dos bichinhos, assim, para não incentivar isso mesmo, mas na ocasião da Lolo, né, a Shine a gente adotou. A gente não tinha essa consciência, era meu sonho, quando eu era adolescente eu tinha pasta, em vez de ter pasta de papel de carta, eu tinha pasta de Shar-Pei. Era meu sonho, gente, meu sonho, e eu realizei com a melhor filha que Deus poderia me dar. E fique então com as imagens dela. Obrigada por tudo mais uma vez, tá? Próximo vídeo vai ser diferente, já vai ser de conteúdo, a gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ô Zezinha da Neve! Ai, gente, que linda! Que linda! Vem. Cadê o papai? Cadê o papai? Tá pra mim, Teté? Tá pra mim, por favor? Ah, ela não dá, gente. E vamos cuidar de cada tintinho, muito bonitinho. Olha os olhos. Sabe? Olha, mota o dente, filha. Mota o dentinho do fio dental, mota. Seu pai... Deixa eu ver. Ah lá, gente. Olha os arroz, gente. Eu não resisto. Gente, eu não resisti. Eu vi gudar ela. Eu não resisto. Eu não resisto. A cara do meu vovô. Ai, que zoião. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Sem me morder. Oh.
Mostra o dentinho pra eles, mostra lá, gente, vocês viram a Roizinha? Ai, quedo! Quedo! Você quer brincar na neve? E a sapeca pra você. Ih, fica quentinha, o Jon Snow. Cachorra fugindo. Fugitiva? Meu Deus, ela é muito fugitiva. Bobeou, ela vaza. Fecha a porta aqui, lindo. Filha, não leva o brinquedo aí pra fora? Dá pra você voltar, por favor? Vem, princesa. Não joga o brinquedo na neve, que vai sujar. Olha lá. Lolinha. Uma obediência que, olha, invejável.